Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Agora, a nossa aula de Física. Eu sou a professora Suzana Apolinário. Hoje eu trouxe um convidado, o professor doutor Teógenes Silva. Ele é físico, doutor em engenharia nuclear, professor e pesquisador no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, o CDTN de Minas Gerais. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar desta aula. Esta é uma aula para o terceiro ano do ensino médio. Tem como tema radiações nucleares e tecnologia. Esta aula, ela contempla a competência específica número 1 das ciências da natureza. E também procuraremos desenvolver a habilidade 103X do nosso currículo referência de Minas Gerais, que é conhecer e analisar os tipos de radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de suas aplicações em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia. E na aula de hoje vamos conhecer tecnologias que envolvam o uso da radiação ionizante, conhecer os usos das radiações nucleares na saúde, na indústria e na geração de energia. E quando eu falo em radiações nucleares, estou falando de energia nuclear, que é a energia emitida pelos núcleos dos átomos de elementos radioativos, como o urânio, por exemplo. A energia nuclear, ela é uma energia superior à energia de ligação dos elétrons aos núcleos dos átomos. Portanto, a energia nuclear é uma energia ionizante, é uma radiação ionizante. Ela consegue arrancar os elétrons dos átomos dos materiais. E o que é, então, a radiação ionizante? Bom, essa figura, ela representa radiação nuclear. A radiação ionizante, ela é produzida, como eu disse, né, a radiação nuclear, ela é produzida no núcleo dos elementos instáveis. Ela pode ser por emissão de partículas, como, por exemplo, partículas alfa, partículas beta, ou emissão de ondas eletromagnéticas, que são os raios gama. Então, nós temos aí radiações ionizantes, que são naturais, ou artificiais, como o raio-x. Portanto, estamos falando de energia nuclear. A energia nuclear, como podemos defini-la? A interação das radiações ionizantes com a matéria consiste na transferência de energia da radiação para o meio irradiado. E é por isso que o doutor Teógenes está aqui hoje conosco. Ele vai nos explicar melhor sobre a radiação nuclear. E eu trouxe, portanto, uma problematização. E eu quero fazer ao professor essa pergunta: qual é a importância de se trazer ao conhecimento dos estudantes e da sociedade em geral as aplicações e as tecnologias que envolvam o uso das radiações? Professor, por favor. Obrigado, professora Suzana. Caros alunos, é um prazer estar aqui para trazer um pouco, desmistificar esse assunto das radiações. Porque quando nós falamos de radiação, certamente na mente de vocês, o que a gente aparece logo é bomba atômica. As bombas atômicas que foram
lançadas em Hiroshima e Nagasaki, que nos faz ter pena de um mau uso da radiação logo no princípio da sua descoberta. Mas as radiações ionizantes, no momento que elas começaram a ser descobertas, em 1895, 1898, por Madame Curie, logo que descobriu o rádio, de repente achou-se que o rádio era um elemento, uma panaceia, algo que poderia resolver muitos problemas, curar muitas doenças. Então surgiu o uso exótico das radiações. Naquela época existiam cremes dentais, cremes para a pele, talco para as mulheres passarem, né, no rosto, um elixir radiotor, que era um tônico vigoroso, né, para os homens, e uma água que se bebia todo dia, tudo à base de rádio. Nós chamamos de uso exótico porque hoje não existe mais, isso está proibido, porque justamente esses produtos demonstraram um efeito danoso à saúde. E hoje, o uso da radiação para fins que não são úteis, né, é proibido. Tanto que qualquer uso de radiação requer uma autorização específica do órgão máximo em cada país. No Brasil, é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Falando então, por que essa proibição? Porque a radiação, ela produz um efeito biológico. Como a professora disse muito bem, a radiação é um meio de transferir energia para a matéria. E se essa energia ela atinge as células do nosso organismo, ela pode provocar a morte celular. Não há problema nenhum se matar uma célula. Porém, se a radiação for com uma dose elevada, essa quantidade de células que serão mortas afetam a função de um órgão e pode levar a um dano nesse órgão ou mesmo um colapso nesse órgão. Se esse órgão for algo vital dentro do nosso organismo, isso pode ser fatal. Esses efeitos são reações em tecidos, desde queda de cabelo, queimaduras, cataratas, né, e outros efeitos, esterilidade, que são efeitos decorrentes da morte celular. Esse efeito ocorre com doses muito elevadas. Porém, o outro efeito que nos preocupa mais é que essa radiação que atinge as células, mesmo valores baixos dessa radiação, podem provocar transformações celulares, danos no nosso DNA. E a célula permanece viável, ela continua fazendo a sua função, porém modificada. E essa modificação leva a um efeito chamado probabilístico, efeitos estocásticos, que é o câncer. Ou seja, a radiação, mesmo em baixos níveis de dose, ela é um indutor de câncer. Então, por isso que qualquer uso de radiação, qualquer uso de material radioativo requer esse cuidado específico. Mas mesmo com esse perigo, né, as radiações são usadas para benefício da humanidade, tanto para a geração de energia elétrica, como a professora disse, em várias áreas do campo do conhecimento. Trouxe aqui apenas uns poucos exemplos para ilustrar e nós podemos destacar isso mais depois, né? Primeiro, a geração de energia elétrica. A geração de energia elétrica, na realidade, ocorre através da ruptura, da fusão, da fissão de núcleos de urânio. Ao fazer essa fissão, ou seja, ao desmembrar um núcleo de urânio 235, ele provoca uma quantidade de radiação, uma quantidade de energia, libera uma quantidade de energia tão grande que permite aquecer uma água dentro de um recipiente fechado. Essa água, que é um vapor, pode mobilizar, ou seja, fazer funcionar turbinas, e aí vem a parte de energia elétrica. Tudo isso num local muito bem controlado, e dessa forma pode-se ter um bom uso dessa radiação que é usada aqui nesse material. No Brasil nós temos 2 usinas em funcionamento, em Angra dos Reis, essa é uma das fotos de usina 2, e tem uma terceira em funcionamento. A quantidade de energia elétrica produzida por uma usina dessa é algo muito específico, muito grande, que vem atender a nossa necessidade do futuro. É uma construção muito cara, porém perigosa se houver alguma ruptura, por isso que os níveis de segurança são elevadíssimos, mas vejam que é uma energia muito especial. É uma energia limpa, professor? É uma energia limpa, segundo o ponto de vista do meio ambiente, né? Não provoca dano nenhum no meio ambiente.
A pergunta é, não pode haver acidente. Por isso, os poucos acidentes que aconteceram no mundo vira-se uma notícia, né? Mas a quantidade de usinas que existe no mundo mostra que essas são energias bem específicas, né? Uma aplicação muito interessante na indústria da radiação é a esterilização de material. Hoje, muitos de vocês não sabem, caros alunos, mas muitas das coisas que vocês utilizam ou são utilizadas em vocês, por exemplo, em uma cirurgia, são estéreis por radiação. Todo material médico para fazer cirurgias passa por tratamentos usando a radiação. Luvas, né? Catéteres. E essa radiação também pode ser usada, radiação gama, né? Pode ser usada para preservação de alimentos. Hoje nós podemos irradiar um alimento sem mudar a sua textura, sem mudar o seu sabor, e ele permanece meses sem amadurecer. Isso, em termos de economia, é algo muito especial. O senhor pode nos dar alguns exemplos desses alimentos que consumimos e que são irradiados? No Brasil, nós ainda não vemos muito desses alimentos, mas no exterior, você vai comprar um morango, na França, por exemplo, você vê morango esterilizado por radiação. Quando nós comemos morango, a gente não percebe a quantidade de bactérias que pode ter dentro do morango, né? Ou na mesma sua pele. Mas ele esterilizado por radiação, ele fica especificamente limpo nesse sentido. Então, morango... Elimina toda a bactéria. Toda a parte de pimenta do reino, todos esses temperos já são todos irradiados. A gente nem sabe disso, não né? sabemos. Ainda bem que isso protege a nossa saúde. Quando a gente compra a pimenta do reino, ela está irradiada, então a gente não está comendo uma bactéria que é prejudicial ao nosso organismo. Essa outra parte é a parte de saúde. Na parte de saúde, usando um reator nuclear ou um ciclotron, que é na realidade um acelerador de partículas, que os dois podem transformar um líquido ou um material que não é radioativo em algo radioativo. Por exemplo, um flúor, que não é radioativo, ao ser irradiado tanto no reator quanto no ciclotron, ele se torna radioativo. Esse material radioativo, acoplado a um elemento químico, aí vem a parte linda da física, da química e da biologia, ele vira um radiofármaco. Esse radiofármaco ele é essencial para fazer tanto exames no nosso organismo, como para fazer terapia. Então, por exemplo, um câncer de osso, que é um câncer muito dolorido. Existe um material, samário, que ao ser injetado no paciente, ele por afinidade biológica, por causa da química, ele vai para o osso e se deposita no osso. E ao ser irradiado ali naquele local, reduz a dor, além de tratar o tumor. Hoje, nós chamamos isso de medicina nuclear. Então, nós temos vários produtos que já são realizados tanto no Brasil, né? O Brasil produz isso, para fazer diagnósticos, por exemplo, de tireoide, de pulmão, para verificar se tem algum tumor em alguma parte do organismo. Cada organismo, cada local do nosso corpo tem uma afinidade biológica e nós já conhecemos qual é o radiofármaco específico para aquele exame. Então, por exemplo, para fazer um exame de cérebro, o Tecnes 99, que já é produzido, e hoje em qualquer hospital que mexe com essa área nuclear, a gente pode fazer o exame tanto para detectar o câncer, como, se o câncer for detectado, para fazer a terapia desse câncer. É algo assim muito bonito, o domínio que já se tem dessa realidade na área médica. Um avanço para a humanidade. E por isso prolonga a nossa vida, porque a gente não só detecta o câncer com antecedência, como também cura o câncer com mais rapidez. Quanto mais rápido o câncer for detectado, mais rápido, maior probabilidade de cura. A teleterapia é a terapia externa, principalmente em cânceres mais invasivos, mais profundos, requer um tratamento com bombas de cobalto ou aceleradores nucleares que permitem, como as doses aqui são muito altas, porque tem que ser dose para matar a célula, no caso a célula cancerígena. As doses são altas, porém o tumor é pequeno, eu não posso irradiar a célula que está do lado. Então eu tenho somente a célula de onde está o tumor. Sim. Então existem sistemas computacionais que permitem não só delinear o tumor onde ele está localizado, isso tanto os médicos, tanto os físicos médicos fazem isso, e esse aparelho ele
gira em torno do paciente e determina quais são o valor da radiação a ser dado, o momento a ser dado, de tal forma que faz uma conformação em torno do tumor, para irradiar o mínimo possível as células ou os órgãos que estão ao seu lado. Existem órgãos que são muito profundos e é impossível fazer esse tipo de tratamento, então existe uma outra técnica chamada braquiterapia, que é a inserção de fontes radioativas dentro do paciente para que fique localizado naquele tumor. E aí, o caso de câncer de próstata, por exemplo. Não é possível tratar câncer de próstata com teleterapia. Faz-se com braquiterapia. Então, veja só, é o uso da radiação que mata células sendo usado para matar células cancerígenas para que elas não possam se reproduzir cada vez mais. A medicina nuclear, no caso da radioterapia, está também bastante avançada nesse sentido. Trouxe alguns exemplos para vocês da área de saúde, da área de indústria, e acho que no dia a dia meu e de vocês conhecem bastante o raio-x odontológico, o raio-x médico, quando a gente tem alguma fratura para ver se está fraturado ou não o osso, a mamografia, no caso de mulheres, né? A tomografia computadorizada, hoje em dia, qualquer tombo que bate-se a cabeça para verificar se há algum dano, a tomografia computadorizada é usada nesse sentido. Esses tipos de equipamentos são aparelhos de raio-x. Eles não são radioativos. Eles são parecidos com o nosso micro-ondas, eles funcionam quando a gente liga na tomada e aperta o botão ligue, né? Porém, é um efeito muito especial porque se consegue ver a imagem de algo que visivelmente a gente não conseguiria ver. No nosso dia a dia, a radiação está presente, está sendo utilizada, ou seja, quando se tem um conhecimento adequado, pode fazer um bom uso de algo que aparentemente seria algo perigoso. Porém, pode-se usar para benefício da humanidade, né? Esses seriam os exemplos que eu trouxe para vocês, além de outros que, em outra oportunidade, poderíamos trazer. Professora, retorno para você. Eu gostaria de fazer só uma pergunta. O senhor disse sobre a introdução de uma fonte radioativa. O que seria essa fonte radioativa? Essa fonte pode ser de iodo, pode ser de irídio. São fontes radioativas intensas, porém que elas emitem, por exemplo, radiações beta, né? Ou radiações que não necessariamente saem do organismo, elas ficam dentro do organismo e irradiam o tumor localizado. No câncer de próstata, são inseridas várias agulhas radioativas na próstata para poder matar esse tumor. Interessante, né? E, como o senhor disse, importantíssimo termos conhecimento sobre essas radiações. Eu me lembrei aqui de um acidente com o Césio-137. Naquela época, as pessoas não sabiam, né? Acharam bonito aquele material e tiveram um alto grau de contaminação e de incidência de câncer, levando à morte. Bom, então, eu convido vocês a conhecerem o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, que fica na UFMG, aqui em Belo Horizonte, na Pampulha. E eu gostaria de agradecer ao CDTN por nos fornecer, né, tantas informações importantes, agradecer a presença do professor Teógenes, muito obrigada, e volte sempre, né, para outras aulas, trazendo mais informações como essas, ok? Bom, só para finalizar então, quando a gente fala de radiação beta, radiação gama, são emissões de partículas dos núcleos dos elementos radioativos. E a radiação gama é por onda eletromagnética. Bom, querido estudante, nós encerramos então a nossa aula e eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam. Gostaria de informar também que hoje eu estarei no Tira Dúvidas ao vivo. Se você tiver alguma pergunta, ficou com alguma dúvida sobre as informações que trouxemos aqui, você pode nos contactar, mandar a sua pergunta que eu responderei. Mais uma vez, muito obrigada, professor, pela sua presença e encerramos a nossa aula. Muito obrigada, até a próxima.